está no ar mais um Dois Nerds e uma Prosa. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando. Eu sou o Gilson e ao meu lado o meu amigo Juninho. Boa noite, Juninho, tudo bem? Boa noite, Gilson. Tudo jóia e você? Tudo bom. E melhor ainda, porque hoje a gente tem um convidado que é simplesmente uma enciclopédia no que se refere a quadrinhos, no que se refere a nossa querida cultura pop. Ele é jornalista, ele é roteirista, ele é editor, ele é desenhista, ele joga em todas as posições, ele joga nas 11 e é artilheiro, gosta de fazer gol e só faz gols bonitos, tá? Roqueiro. Não é o Dodô, mas é o Roberto Guedes. Roberto Guedes, muito obrigado, uma boa noite. Estamos muito felizes por ter você aqui com a gente. Obrigado pelas palavras, um tanto exageradas, mas fico feliz, muito honrado em estar participando mais uma vez com você de um bate-papo, e agora com o Juninho também. Fiquei sabendo que é palmeirense também, então está tudo em casa. Juninho, a fera chegou aos Dois Nerds e uma Prosa e vai encarar esse dedinho de prosa com a gente, cara a cara, e eu deixo você já disponível para fazer a sua primeira pergunta, nosso querido Roberto Guedes. Guedes, assim, primeiro, assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu já tinha lido aqui do livro dos Heróis da Era de Bronze, né? E eu quero ler todas as biografias que você fez, a dos três principais aí, da nossa Boys Band Nerd, né? Que você fez um livro sobre Dítico, sobre Stan Lee, né? E o Jack Kirby, certo? Certo. E aí eu fiquei... Assim, um monte de coisa assim, que a gente tinha uns preconceitos, assim, e assim, o Gilson, o Guedes vai colocando o lado humano das coisas no livro, né? Então, o Martin Goodman, ele não era tão velho quanto parecia, ele só tinha 32 anos lá naquele começo que ele estava lá, entrou para o que seria a Marvel e tal, né? Mas a impressão que eu tive, eu queria ver se o Guedes concorda com isso, e se a cola que deu aí essa sinergia do Dítico, do Stan Lee e do Jack Kirby é porque eram caras tão diferentes? Será que foi isso que é tão legal? Foi tipo uma banda? Tipo, um é o agradável, o outro é o calado, sabe? Porque você estudou os caras a fundo, né? Eles eram bem diferentes, não eram? Sim, são pessoas criadas em lugares diferentes, de maneiras diferentes, né? Bom, o Kirby e o Stan eram de origem de judeus, mas mesmo assim tiveram criações diferentes, né? Mas aí, como você disse, acho que acabou dando liga, né? Pelo menos durante um certo período. E assim como as grandes bandas, né? Os gênios chegam um momento que acabam se divergindo, né? Quando a coisa começa a fazer muito sucesso, aí acaba cada um querendo buscar o seu interesse, vamos dizer assim, de um modo mais cru, né? De uma maneira mais crua, mas foi isso aí, né? Como acontece com as grandes bandas aí também, né? Os Beatles, por exemplo, né? Eles eram pessoas totalmente diferentes, se uniram e fizeram sucesso durante um tempo. Cada um colocou o melhor de si ali nas suas composições, nos seus arranjos, e aí chegou um momento que já ninguém aguentava mais o outro. Mas o seu favorito é Stan Lee, né? Isso deixa claro desde o começo, né? Assim, o meu favorito como escritor é o Stan Lee, como desenhista seria o Kirby dos três, até porque o Stan Lee não desenha. Os criadores, né? Assim. Mas como roteirista, não há dúvida que é o Stan Lee, porque o Kirby nunca foi roteirista de fato, né? Ele sempre teve, na melhor fase dele, teve outras pessoas escrevendo para ele, né? Não só o Simon, na época que ele tinha parceria com o Simon, mas tinha o Eddie Herron, teve outros, né? E quando ele teve que se valer sozinho da escrita dele, não foi assim tão bem sucedido, né? Então é só esse detalhe, né? Mas fora isso,
é um grande criador, genial, né? É um dos 2, 3, 4 que mais me influenciaram e que me fizeram querer trabalhar com quadrinhos, né? Não há dúvida. Boa palavra agora, Roberto, porque a minha pergunta é o seguinte: a gente vai falar muito de Stan Lee, Jack Kirby, de Steve Ditko, das suas obras. Eu queria saber um pouquinho de como começou a paixão do Roberto Guedes por quadrinhos, pela nona arte, como foi, quais as suas influências, né? Como é que você começou a enxergar esse mundo como algo que você levou para a sua vida profissional? Praticamente quando eu comecei a aprender a ler, já comecei a ter contato com revista em quadrinhos, né? Mas o interessante é que não era da Marvel. Os primeiros quadrinhos que eu li eram quadrinhos brasileiros, inclusive, eram quadrinhos de terror, né? Eram publicações da Edrel, da Taika, editoras aqui de São Paulo, né? Que publicavam esses quadrinhos mais alternativos. Muitos autores brasileiros não tinham espaço nas grandes editoras, né? Assim, pelo menos não com quadrinhos tão autorais, exceto o Maurício de Souza. Então eles buscavam essas editoras e produziam quadrinhos de terror, de guerra, né, de faroeste, e eu conheci esse material. Era só anos depois de adulto que eu vinha saber que aquelas histórias eram desenhadas pelo Nico Rosso, um autor, um quadrinista ítalo-brasileiro, né? O Rubens Luchetti, né, que é um grande escritor de pulps, né? Ele escrevia muitas histórias de terror, o Gedeone Malagola. Então eu comecei com esses quadrinhos. Aí logo em seguida eu descobri, né, os quadrinhos da Marvel, que saíam pela Block na época, tinham acabado de sair da Ebal e passado para a Block. E os da DC, né, que saíam ainda pela Ebal, em preto e branco, formato americano. Foi tudo assim ao mesmo tempo, né? Fantasma, Mandrake, pela RGE, então aí eu já fiquei fascinado, né, por esse universo. Mas, assim, os que mais me fascinaram de todos foram os da Marvel. Mas eu sempre gostei muito de todas, né? E como você levou isso? Que momento você decidiu que eu quero trabalhar, né, nesse mundo, nesse ramo, eu quero me profissionalizar nesse caminho aí de quadrinhos? Então, o curioso é o seguinte: antes de começar a ler quadrinhos, eu fazia história em quadrinhos sem saber que aquilo era história em quadrinhos. Eu assistia aqueles desenhos animados na televisão e queria reproduzir aquilo no papel, né? Então, minha mãe me dava lá caneta, lápis de cor, né? Caderno de desenho, eu ficava rabiscando e ficava fazendo história. Eu fazia, assim, às vezes um desenho por página, em sequência, né? Era uma história em quadrinho, né? Sem eu saber que aquilo era uma história em quadrinho. Quando eu descobri, de fato, a linguagem das histórias em quadrinhos, aí eu fazia revistas em casa. Pode-se dizer que aqueles foram meus primeiros fanzines, né? Embora eu não reproduzisse em escala, eu fazia uma edição inteira. Às vezes eu pegava um caderno de escola, assim, por exemplo, um caderno do meu irmão mais velho, que ele já não usava mais, que no outro ano ele já queria usar um caderno zero bala, né? Então eu pegava aquele caderno dele que ele tinha, que era de matemática, por exemplo, arrancava todas as folhas que ele tinha usado e as que sobraram eu transformava num gibi. Inclusive arrancava uma das folhas do gibi, desenhava uma capa e colava, né? Então eu fazia um gibi. E eu levava para os amigos na rua, os meninos lá, a criançada, e ficava lendo as histórias. Aquele gibi artesanal passava de mão em mão, né? Então, pode-se dizer que eu comecei ali, né? E depois, mais tarde, quando eu descobri os fanzines, de fato, né? Que o pessoal que fazia fanzine, eu comecei a fazer também. Mas antes mesmo de fazer fanzine, eu já estava vendendo roteiro para as editoras aqui de São Paulo. Então, foi assim por volta de 87, 88. Eu tinha o quê? 21 anos, mais ou menos. Foi quando você começou a trabalhar para a Fênix, para a GED, né, para Ninja? Exatamente. Eu trabalhava numa firma de impermeabilização, na área da construção civil, era ali no Brás. E o Brás, até então ali eu não sabia, mas o Brás, a Moca, Vila Prudente,
Baixada do Glicério, era um eixo gráfico de São Paulo nos anos 50 e 60. Um monte de editoras existiu ali. E ainda existiam algumas. Né? Foi ali que eu descobri o Tony Fernandes, a editora Noblé era no Cambuci. Eu fui em todas essas editoras. Né? E uma que era um pouquinho mais afastada era ali no centro da cidade mesmo. Não sei se você já esteve em São Paulo. O Brás é muito perto do centro, né? Do Pegado, né? É um bairro central praticamente. Né? Então era para ir a pé ou de metrô, 1, 2 estações, você já estava em todos esses lugares, né? Então às vezes na hora do almoço eu aproveitava para ir. Eu fui na editora GED, que era a editora que lançava a revista Porrada. E o editor chamava Gilberto Firmini. Antes de eu conhecer o Tony Fernandes, eu conheci o Gilberto Firmini. Inclusive, tem uma carta minha na revista Porrada, não lembro a edição, se vocês tiverem, vocês podem procurar, que eu escrevo assim, eu tenho umas histórias, queria mostrar aquele papo, né, de novato, né, de iniciante. Ele falou, esse negócio de falar que tem não adianta, ele me lembra até hoje, ele dá umas expressões assim. Ele falou, quem tem que matar a cobra e mostrar o pau, um negócio assim. Ele falou, você tem que vir aqui na editora. Porra, não tive dúvida, né? O cara falou para eu ir, eu fui, né? E aí foi uma coisa inacreditável, assim. Levei uma pasta de desenho, tinha quadrinhos, tinha charges, eu não sabia, não estava definido o que eu ia fazer, né? Então tinha história de humor, história de terror, história de super-herói. Ele comprou tudo. Comprou tudo, menos a história do Meteoro, que já tinha o Meteoro em 87. Ele não comprou o Meteoro porque ele falou, o Meteoro parece ser legal, mas eu não publico super-herói, ele falou. Mas eu conheço isso aí. Ele falou, eu não publico super-herói, mas eu tenho um amigo que publica, é o Tony Fernandes, né? Aí que eu fui no Tony Fernandes. Mas ele comprou todas as minhas histórias. E acho que algumas histórias depois ele repassou para o Tony, porque tem histórias no de Grudo que são minhas. Algumas estão creditadas, outras estão sem crédito, mas são minhas. Então acho que ele repassou, porque acho que a Porrada, aquela editora, não sei se a editora fechou, mas a revista fechou, né? Então acabou não saindo na Porrada, saíram tudo pela Ninja, que era uma editora que o Tony Fernandes trabalhava ali na República. E depois na Fênix, que era no Brás, perto de onde eu trabalhava, que eu ia a pé na firma dele, lá na editora dele. Era na rua Piratininga, a editora dele. Uma rua bem conhecida. Roberto, e seu primeiro fanzine? Foi no ano seguinte, foi em 89, por aí? Exatamente. Como é que foi a produção desse primeiro fanzine? Eu já estava viciado em fanzines, né? Comprava tudo. E não só os fanzines, como as revistas especializadas que tinha na época, né? Aquelas que eram editadas pelo David Anthony Kraft, um cara que trabalhou para a Marvel, acabou falecendo. Ele fazia aquela Comics Interview, né? Que era muito boa. Tinha entrevista com vários feras dos quadrinhos americanos. E eu frequentava o Conclave, que era uma reunião de leitores que tinha ali no Centro Cultural Paulista, na Rua Vergueiro. O JP, né, o tradutor da Heitor Abril, ele ia todo domingo lá de manhã trazer as novidades, né? Então eu frequentava lá, e tinha um monte de cara que saiu de lá que virou profissional também, né? Um monte de gente, e eu fui um deles, né? Então tinha um pessoal que vendia fanzines ali, tinha o Portal do Universo, que era editado pelo JP e pela turma lá, né? E tinha uma alegoria de um moço chamado Wilson Costa, que era o especialista, né, em Marvel, em DC. Ele lançou uns fanzines sensacionais na época, né? Chamava Alegoria. E eu falei, eu acho que eu posso fazer isso também, né? Quer dizer, eu nunca tinha pensado em fazer isso, eu queria fazer esses quadrinhos, tanto que eu já estava fazendo quadrinhos. Eu comecei a fazer isso aí. Comecei a fazer os fanzines e pegou, né? Era o Status Comics, a primeira versão, né? Chamava, na verdade, Status Quo Comics. Eu pus por causa da banda de rock, né? Que é outra paixão minha, né? Mas o pessoal sempre mandava carta e falava, o Status Comics. Ninguém escrevia Status Quo Comics, né? Escrevia sempre Status Comics. Aí acabou ficando Status Comics, né? E comecei assim. Como começou, então, essa questão dos livros, Roberto? Onde é que você partiu? Saiu de fanzine e partiu para fazer as edições mais... Isso.
Os livros foi nunca tinha pensado na minha vida fazer livro, né? Depois de tantos anos fazendo fanzines, fazendo revistas independentes, né? Porque tem uma diferença, né? Hoje em dia o pessoal fala tudo fanzine, mas não é, né? Fanzine é quando você é o Status Comics. Status Comics é um fanzine. Sim. Por quê? Você traz matérias e tal. O Meteoro ou o Gibilândia. É uma revista em quadrinho. Ela é independente, mas é uma revista em quadrinho. Ela não é uma revista de fã. Ela não traz artigos, até traz, né? Mas não é o foco, né? O foco são as histórias em quadrinhos. Então, eu devo ter feito entre fanzines e revistas independentes nos anos 90 quase 100 edições. Uma vez eu mandei um levantamento para o QI do Edgar Guimarães, é o maior fanzineiro do Brasil, que mora em Minas. Ele lança todo mês aquele QI, quadrinhos independentes, com divulgação e tal. E eu mandei, ele divulgou, mas não estava completo aquele levantamento. Ali devia ter uns 60, mas eu devo ter feito perto de 100 edições. E um dia, quando eu lancei o Gibilândia, a primeira versão, aconteceu um negócio diferente. O Franco de Rosa ligou para mim e falou: olha, você não quer fazer alguns trabalhos para a gente lá? Ele tinha acabado de fundar a Opera Gráfica, né? E eu estou aqui com o seu Gibilândia, eu gostei muito. Vai lá falar com o meu sócio, o Carlos Mann, né? Na época ele usava esse pseudônimo, Carlos Mann, o Carlos Rodrigues, né? Que era dono da Comics, né? Da Comics, né? Ali, a loja, né? De São Paulo. Eles fundaram essa editora, a Opera Gráfica. Aí eu levei a pasta minha de quadrinho, um monte de coisa. Como eu já tinha feito tantas vezes em tantas outras editoras, né? Não tinha nem ideia do que ele queria comigo. E quando ele chegou lá, ele me jogou um monte de revista da DC e da King Filters na mesa, assim, falou: eu preciso de alguém para editar isso aqui, mas editar e traduzir. Você sabe fazer essas coisas? Eu falei: sei, né? Eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha trabalhado, eu sabia traduzir, obviamente, mas não profissionalmente. E eu nunca tinha editado profissionalmente. A única coisa profissionalmente que eu tinha feito era fazer roteiro de quadrinhos, né? E era a única coisa que ele não me chamou para fazer lá, né? Não tinha espaço para fazer roteiro, tinha espaço para editar. Uma curiosidade aqui, nesse ponto da história. Esses primeiros que você fazia tudo e era xerocado? Como que eram essas primeiras versões? Processo, aí? né? Porque a gente vê essa história, já tá, os caras da Comics já passando as coisas, gráfica, tá, mas como é que você fazia no começo? Os primeiríssimos mesmo foram xerox, os primeiros. E xerox muito ruins, né? Era tudo xerox. Mas aí, com o passar dos anos, começou a fazer alguns em impressão digital, que é uma impressão similar ao offset, só que você pode fazer tiragens menores, né? O offset só pode fazer a partir de 1000, né? E não compensava, né? Então a impressão digital, que a qualidade é tão boa quanto o offset, você consegue fazer 500 exemplares, entendeu? E depois fiz offset também, tivemos lançamentos. Os protetores foi lançado em offset, né? Não aquele que o Joe Prado desenhou. O Joe Prado desenhou a primeira versão dos protetores, foi em xerox. E depois a gente relançou um desenho do Reginaldo Borges. E aí nós fizemos em offset. E nós tivemos que correr para distribuir, porque nenhuma distribuidora queria pegar, porque a gente não era editora, a gente não tinha firma aberta. Então a gente mesmo se encarregou de distribuir, e distribuímos, e vendemos tudo, hein? Na época, só que a gente ia para fazer o segundo número. Aí já era uma complicação. Mas assim, tipo, quando você conta, assim, parece que rapidamente o negócio já foi quase profissionalizando, assim, não foi guerrilha há muito tempo, não foi, já foi ficando cada vez mais cuidadoso com o material, né? Não, com certeza. Tanto que o Gibilândia chamou muito a atenção deles, né? Quando eu cheguei lá na editora, o Carlos Mann, ele estava com um exemplar do número 1 na mão.
Aí ele falou assim, o número 1 era formato magazine, né? Ele falou, foi você que fez isso? Aí eu falei, puta, o cara vai me xingar, né? Eu falei, foi, né? Aí ele falou, pô, isso aqui é muito bom, então não sei o quê. Aí ele... O microfone aí tá estourando aí. Você sentiu, tipo, você fez isso aqui, não sei. Porque ele, não sei se vocês conhecem ele é um cara sério, né? Ele dificilmente dá um sorriso. O Carlos não, o cara é uma figura, né? Ele falou, você que fez isso, né? Aí eu falei, puta, que será que o cara me chamou aqui para me dar uma paulada na cabeça? Mas aí ele disse que gostou, que precisava de alguém para editar, para escrever, tal, para traduzir. E eu topei, óbvio. E aí, estando lá, eles sempre deram muita liberdade para trabalhar. Ele falou, a revista é sua, se vira, faz o que você tem que fazer. A revista tem 32 páginas e a história tem 20. O que você vai fazer com as outras páginas é problema seu. Então, claro, tinha que colocar anúncios, né, de outras publicações. Eu criei como eu era muito fã do Stan Lee, né, eu criei uma página que era o retrato do Bullpen's Bulletins, né, a página da redação. Tinha uma coluna minha falando das coisas, de um modo descontraído, das coisas que a gente lançava, às vezes dava metido, dava uma filosofada lá sobre algum assunto, mas sempre dentro dos quadrinhos, né? E tinha a relação de todas as lojas que distribuíam, porque era interessante, a gente tinha lá o HQ Club, que era um sistema de mercado direto. A gente tinha, tudo que a gente lançava, mandava para essas lojas, em todos os estados, em vários estados do país, né? No Rio Grande do Sul, em Minas, em Recife, em Porto Alegre, em todos os lugares, né? Então, às vezes, fazia uma mini biografia do dono do proprietário daquela loja, daquela cidade, entendeu? Era um negócio legal, interessante. E as matérias, eu comecei a fazer muitas matérias. A única coisa que eu até postei essa semana, né, algumas imagens de matérias que eu fiz, né, para as publicações da ópera, e começou a chamar muita atenção, né? E o Carlos até falava, pô, assina algumas com pseudônimo, ele falava, né? Eu falei que a revista era sua, mas não precisa exagerar, ele falava, né? E algumas assinava com pseudônimo, né? Algumas, né? Mas eram minhas. Exceto em casos muito específicos, quando era o nome de algum cara muito conhecido. Às vezes o Franco assinava uma matéria, o Heitor Pitombo, o Gonçalo, o Marco Luchetti, filho do Rubens Luchetti, mas a maioria das matérias eram minhas, né? E aí eu falei, poxa, eu vi que a gente estava lançando livros, a gente estava lançando já alguns livros teóricos, e falei, porra, acho que daria a pé fazer um livro. Eu comecei a escrever um livro. Um livro que eu sempre senti falta no Brasil, que nunca teve, e depois que eu escrevi, continua não tendo, só o meu, era um livro específico sobre as eras de ouro e prata. Tinha livros sobre super-heróis, falando sobre aqueles super-heróis, mas especificamente contando as eras como um fenômeno cultural, por que se chama Era de Ouro, por que se chama Era de Prata, por que foi definido dessa maneira. Então eu escrevi esse livro, chama Quando Surgem os Super-Heróis, mostrei lá para o Carlos fez uma sabatina, mandou para o Franco, mandou para o René Ferre, que era o nosso... trabalhava com a gente, amigo nosso lá também, que entendia bastante de cultura pop, e eles gostaram. Falei, não, dá pé esse livro aí. Aí nós lançamos, chamaram o Jubran, Alexandre Jubran, né, o ilustrador, para fazer a capa. Ficou uma capa linda, uma das capas de livro, uma das capas mais bonitas de todos os livros que eu tenho. E foi isso. Deu certo. Aí eu já comecei a pensar nos super-heróis brasileiros, né? Escrevi um dos super-heróis brasileiros, eles aceitaram, fizemos do mesmo jeito que Quando Surgem, né? Aí chamaram o Mozart Couto, né? O Mozart Couto, ele fez a capa no mesmo estilo que o Jubran tinha feito. Então ficou aquela capa azulzona, outra vermelhona, ficou bacana pra caramba. E eu já emendei o da Era de Bronze, mas da Era de Bronze já saiu pela HQM, né? Com o mesmo princípio gráfico, né? E aí foi com o Daniel HDR, né? Sim. Outra capa poderosa, né, meu?
E o pessoal fala que é a trinca, né? A trinca dos super-heróis, né? Um tema que acho que até hoje ninguém escreveu só sobre a Era de Bronze, né? Uhum. Eu lembro que o Baraldo até falou, pô, esse livro, ele falou, o Márcio Baraldo, cartunista, falou, pô, essa sua sacada de escrever esse livro da Era de Bronze, essa entrou para a história. Acabei até ganhando, o livro acabou até ganhando o prêmio, né? Lá no Bigorna, né? A gente vai falar muito desses prêmios. Tem um microfone, acho que é o teu, Juninho, tá pipocando aí. Desculpa, aqui, acho que eu faço aqui. O teu. Na edição aqui eu corto. Roberto, ainda na época da ópera gráfica, você editou várias revistas, entre elas uma revista que teve uma vida curta, mas que fez muito sucesso também, que era a Strip Mania. Inclusive, tem uma delas que tem até que eu já procurei e ainda não consegui, que tem uma matéria sobre o John Byrne. Você editou todas elas enquanto a Strip Mania existiu, Roberto? Sim, sou editor. E em cima disso aí, como é que era a sua relação e a relação da ópera gráfica, ou até mesmo antes da ópera gráfica, com a grande editora da época, que era a Editora Abril, quem produzia os materiais de super-heróis e durante os anos 80 e os anos 90 reinou absoluto, né? Como é que era essa relação, já que você sempre estava tratando de assuntos relativos a personagens que eles controlavam? Rolava alguma rixa ou sempre foi paz e amor com a editora? Vamos por partes. Primeiro, a Strip Mania. Um dia o Franco chegou na redação lá e falou, nós vamos lançar um magazine, uma revista em formato magazine, preto e branco, com material de tiras de jornal, vai chamar Strip Mania. E vai ter o Fantasma, o Príncipe Valente, e acho que era o Big Ben Bolt. Aí eu fiquei pensando, a gente já tinha toneladas de revista do Fantasma saindo, né? Aí eu falei, mas o Fantasma não vai ficar uma overdose de fantasmas, né? Aí ele falou, não, mas o Fantasma é um personagem forte e tal, isso aqui. Tá bom. Aí eu falei, e se a gente incluísse o Homem-Aranha, tiras de jornal do Homem-Aranha, que só saiu em formato de revista, só saiu nos anos 80 pela RGE, né? Saiu em jornal, em alguns jornais, no Rio saiu, aqui em São Paulo não saiu, né? Não sei se em outros estados saiu. Então, o grande público de quadrinho mesmo, que ele compra gibi, não tinha acesso àquilo lá, né? E ele topou. Falei, e outra coisa, a gente podia incluir matérias, reportagens, né? Para intercalar, né? E ele gostou. Então, a minha contribuição para a concepção da revista foi essa, incluir o Homem-Aranha, e aí eles correram atrás dos direitos, né, para licenciar. E colocar matéria, né, reportagens, né. A outra pergunta era a relação, né. Bom, a relação é a seguinte, quando a Ópera Gráfica começou a publicar o material, já estava naquela transição de... Abril Panini. Abril para Panini. Então, a Abril mesmo A Abril já estava abrindo mão de vários personagens da DC. Se você lembrar, tinha outras editoras que já estavam publicando DC também. E até Marvel, acho. E aí, Marvel, eles tinham medo de tentar pegar alguma coisa. Carlos e Franco não queriam se meter com Marvel, exceto pelo Homem-Aranha, porque era licenciado, acho que pelo King Features, né? Então não tinha problema. Até então não tinha problema. Agora, material da DC, a gente foi conseguindo sem problema. Tanto que a gente pegou o 100 balas, pegou um monte de material da Vertigo. A título Vertigo a gente usava, a gente lançou 10 números de uma revista chamada Vertigo, que eram histórias de vários títulos lá, de minisséries e tal, né? E nós lançamos Batman Cavaleiro das Trevas, que era do próprio título, né, americano, que Abril não estava usando. E logo esse material já passou para a Panini. Quando passou para a Panini, a gente recebeu um comunicado lá
que a gente só poderia publicar DC pré-crise, né? E não poderia publicar após a crise, material de 86 em diante, exceto aqueles que a gente já tinha sob contrato. A gente tinha contrato, Sem Balas, Vértigo, e mais algum ou outro lá que agora me foge. E foi isso. Enquanto deu para publicar o material pós-crise que a gente tinha, que era só material Vértigo, né? Não era o material da DC, o material da linha normal de super-heróis, né? Da linha normal de super-heróis só pré-crise. E a gente fez algumas coisas ali que até hoje tem material lá que até hoje não foi republicado, né? Histórias do Batman dos anos 70, da Era de Bronze, que a DC, não sei se hoje talvez ela já tenha digitalizado, né? Porque ela não tinha ainda. Nós mesmos digitalizamos aquele material todo que saiu na Batman Saga. Por isso que a gente teve que pegar coloristas brasileiros. Material do Neil Adams, do Ernie Chua, né? E aí chegou num ponto que quando a Panini decretou que não podia mais, a licença, a empresa que representava a DC cortou, né? Aí já não. Mas nessa altura eu já estava também saindo da ópera, né? Estava indo para Mitos. Pois é. E como é que foi essa transição para Mitos, Roberto? Porque a Mitos já estava num nível muito acima da ópera gráfica, né? Sem dúvida. Como é que foi essa transição aí? E a relação também com a Panini, já que a Mitos passou a trabalhar muito com o material da Panini. Não sei se vocês sabem, mas um dos fundadores da Mitos foi o Franco, né? O Franco fundou a Mitos com o Elcio, né? E depois saiu. E aí fundou a Ópera Gráfica com o Carlos. Quando a ópera já estava fechando, parando, né, encerrando as atividades, o Franco me indicou para Mitos. Ele sempre teve um bom relacionamento lá com... Bom, o Franco tem bom relacionamento com todo mundo, né? Mas ele continuou mantendo um bom relacionamento com ela. Você me ligou e falou, tem o Guedes aqui, trabalha com a gente. Tá bom. Aí ele mandou me chamar. Mas eles estavam lá com o quadro completo, né? Então eu fazia serviço freelancer, né? Comecei a fazer tradução, revisão. Eu peguei alguns títulos e comecei antes de pegar os títulos antes de pegar os títulos da Marvel que eles estavam editando para Panini, eu fiz tradução de Fantasma, que a Mitos estava lançando Fantasma tinha saído da Ópera Gráfica, o Franco levou para Mitos. Foi o Franco que arrumou o contrato para Mitos do Fantasma. Não dessa vez agora, da primeira vez, na primeira década desse século aqui. E aí eu comecei a traduzir o Fantasma, e traduzi mais alguma coisa lá da King, escrevi algumas matérias de revista de cinema, não lembro o nome da revista, escrevendo sobre cinema, sobre seriado de TV. E aí o Elcio falou, nossa, quer trabalhar fazer as revistas da Marvel com a gente? Né? E aí eu comecei a traduzir. Eu traduzia em casa, trabalhava em casa. Aí, com o tempo, ele falou, acho que era melhor você trabalhar aqui, porque a gente vai precisar de alguém para editar também. Eles estão com muito acúmulo de serviço, não estão dando conta. Eles estavam com um volume gigantesco, né? De trabalho. E principalmente da Marvel, né? Então, eu peguei, assim, metade dos títulos da Marvel, né? Para fazê-la. E aí eu fiz também eu dei a sugestão para a gente fazer os Masterworks, que aqui no Brasil foi batizado de Biblioteca Histórica, né? Aí eu editei os primeiros números. E foi isso aí. Foi 2 anos ali. Né? Você escreveu um prefácio nessas revistas, né, Guedes? Eu tenho um do Homem-Aranha lá do 11 de setembro que acho que você escreveu, não é? É isso? O prefácio, os do Masterworks, os prefácios eram do próprio Stan Lee, né, gente? Só traduzia. Agora, teve uma... Algumas coisas que escreveu, né? Sim, nós lançamos uma revista chamada Grandes Desafios, Homem-Aranha Grandes Desafios, que vinham com facsímiles. Então, esses eu escrevia. Todas aquelas matérias, aqueles artigos eu escrevia. Né?
da borda preta. Mas mas o trabalho na Mitos e Mitos / Panini, material que a Mitos faz para Panini, é uma coisa mais engessada, era diferente do que a gente fazia na Ópera. Na Ópera a gente tinha total autonomia, né? Liberdade, sim. E fazia 80% das vezes a gente fazia do jeito que a gente queria. Às vezes tinha uma intervenção editorial, em casos específicos, mas na Mitos não. Na Mitos você só tinha que fazer o que já vinha pronto. Tudo que vinha da Itália tinha que ser seguido à risca nas revistas. Eu não sei como está hoje, mas eu acho que continua do mesmo jeito. Parece que sim, né? A impressão que dá. Vamos fazer uma pergunta, uma aqui, Jussão? Claro, lógico. É que eu pensei em várias coisas para perguntar para o Guedes, que ele é um super pesquisador e autor, e agora eu fiquei com outra dúvida que eu tinha, né? Mas quando ele começou a falar, você falou esse negócio da strip mania lá, né? Das tiras. Sim. Vou fazer uma pergunta para você, pesquisador, né? Porque meu pai comprava o Jornal da Tarde e vinha as tiras lá do Príncipe Valente, às vezes do Tarzan, né? Só que eu não entendia nada daquilo, porque você pegava o jornal na quarta-feira lá, e aí numa história gigante, você tinha 3 quadros lá, né? O cara nadando na água era o que você tinha na tira para ler, né? E essas tiras, que a mim nunca atingiram, significaram nada, você não conseguia me conectar com aquilo, porque tinha muito picado, elas foram muito populares. Qual que é a história disso no Brasil, dessas tiras? Porque as tiras sempre foram muito... Títulos é gigante fora, né? Mas e aqui no Brasil? Como é que... Não, a tira de jornal... Então, aí que tá. As tiras de jornais, quem era mais consumido por quem? Pelo público adulto, porque quem comprava jornal era o pai de família, né? O seu pai, o meu pai, e nos Estados Unidos era assim também. Só que era uma leitura também que acabava sendo para a família toda, principalmente a página que faziam suplementos, né? Que era a parte das tiras de quadrinhos, né? Então tinha as tiras de humor e as tiras de aventura. As tiras de aventura exigia que você procurasse não perder o jornal do dia seguinte, né? E no domingo tinha uma página inteira que era a página dominical, né? Então fez sucesso. O que aconteceu aqui foi um pouco diferente. O Adolfo Eisen, ele trouxe essa ideia para o Brasil e ele ofereceu para o Roberto Marinho. O Roberto Marinho não se interessou. Então ele procurou um outro jornal e conseguiu lançar um suplemento juvenil, né? Então reuniu todas as tiras ali em formato de... O suplemento era uma revista que vinha encartada dentro do jornal, entendeu? Com as tiras, né? E saía semanalmente, né? Vendia muito, chegou a vender... Quando o Roberto Marinho viu, aí ele viu o sucesso que era, ele tinha mais cacife, mais dinheiro, mais condições, tinha o próprio jornal, ele fez um investimento maior e pegou os personagens que saíam no suplemento juvenil do Adolfo Eisen e lançou no Globo Juvenil, Fantasma e tal, e fez um tremendo sucesso, né? E vendia assim, saía 3 vezes por semana, aquelas 3 edições que saía por semana, chegavam a 1 milhão de cópias. Imagina o que vende 1 milhão hoje? Nada, né? Se você juntar todos os gibis, todos os encadernados, tudo que sai por mês de todas as editoras brasileiras, acho que não chega a 200 mil. Os caras vendiam 1 milhão por semana, né? Nos anos 90, o jornal, a Folha e o Estado no domingo vendiam 1 milhão, né? Acabou. Na propaganda saindo. Você falou da Jornal da Tarde, eu li o Jornal da Tarde. Meu pai comprava o Jornal da Tarde. Então tinha lá... Só tinha 2 tiras de aventura no Jornal da Tarde. Era Modeste Blaze e Steve Hopper, se eu não me engano. E os outros eram tudo de humor. Tinha o Charlie Brown, chamava o Minduim, né? Aqui. O Frank Ernest, o Zé do Boné, aquela tira inglesa muito engraçada, né? Então, sempre foi popular. Sempre foi uma coisa muito popular. Mas com o tempo foi se desgastando também, né? E o público juvenil foi migrando para as revistas em quadrinhos, né? O próprio Roberto Marinho, o próprio Adolfo Eisen começaram a trazer os comic books para o Brasil, né?
os suplementos foram transformados em revistas, acabaram virando produto mensal, e todos os super-heróis que você puder imaginar aí, da Marvel, da DC, da Qualita, todas aquelas outras editoras ficaram muito famosos aqui naquela época, na época dos nossos pais. Né? Ô, Gilson, esse Jornal da Tarde era muito legal porque ele era um jornal menos sisudo que os outros que a gente tinha aqui, né? Sim. Não era tão popularesco, mas assim, ele tinha um projeto gráfico interessante, sabe? Sim. Então, o primeiro às vezes, uma foto grande, assim, sei lá, um gol tal, né? Então, era sempre muito legal esse jornal, assim. Eles tinham a linguagem do Jornal da Tarde era a linguagem do novo jornalismo, que era uma tendência que surgiu no final dos anos 60 nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, final dos anos 60, Tom Wolfe estabeleceu que era uma narrativa, e acho que isso me influenciou muito, que você conta o fato, mas você conta de uma forma literária. Né? Por exemplo, exatamente, está aí. Então, você conta de uma forma literária. Você, por exemplo, enquanto o Estadão, que também o Jornal da Tarde pertencia ao Estadão. Não seja por isso, Juninho. Não seja por isso, tá, Juninho? Não, mas assim, eu, como leitor, acho muito agradável de ler, porque, tipo, sim. Às vezes a informação não precisa ser transmitida de forma sisuda. Sim, eu acho que a inteligência e o bom humor podem andar juntos, sabe? Às vezes, tipo, e devem, né? Então, eu acho isso... A gente lê com um sorriso, né? Sem dúvida. É legal. A ideia é essa mesmo. Ô, Roberto, você ficou um período bem longo trabalhando na Editora Europa, que tem uma revista que eu sou assinante até hoje, que é a Mundo dos Super-Heróis. Né? Conta um pouquinho dessa passagem aí, porque ela é uma revista magazine também, porque ela tem muito a ver também com o seu trabalho com a Stripmania, né? Tem um pouco daquela veia também da Strip, não tem? Bom, a Mundo dos Super-Heróis é um projeto do Manuel, né? Do Manuel de Souza. Sim. Foi concebido por ele. E todos os méritos do sucesso da revista se deve a ele, né? Sim. Eu lembro, quando ele lançou o número 1, eu comprei a revista na banca, eu trabalhava na Ópera. Superman do Bryan Singer, né? Primeiro, não é? Exatamente. Eu gostei da revista, porque a revista bacana, e porque um pouco tempo antes, a Ópera tinha lançado uma revista, no mesmo estilo, chamada Crash, acho. Ela, não sei acho que essa revista saía pela Escala, mas era o pessoal da Ópera que editava. E o Carlos não me chamou para editar essa revista. Ele chamou uma moça lá, que trabalhava com a gente, que era especialista em mangá, né? Ele falou, não, Guedes, eu não chamei você, porque além do seu acúmulo de trabalho, ia ficar ruim para você editar, eu quero focar mais em mangá, essas coisas, e super-herói, essas coisas, vão entrar assim, uma matéria ou outra. Né? Eu até colaborei com a revista, com um artigo ou outro. Mas aí quando saiu a Mundo dos Super-Heróis, eu até comprei e falei, vou mostrar para o Carlos, né? Que era o tipo de revista que a gente podia ter feito, que eu sempre quis fazer. Mas ele não... Eu nem cheguei a mostrar, porque antes de eu mostrar para ele, eu mandei tinha um e-mail lá do Manuel na revista, eu entrei em contato, cumprimentando ele, né? Falei, eu sou Roberto Guedes, trabalho na Opera Gráfica, comprei sua revista, achei formidável, né? Ele falou, pô, Guedes, eu queria conversar com você, porque eu estava pensando em te entrevistar mesmo. Aí nós fomos almoçar num dia num Walmart ali na Barra Funda, no restaurante do Walmart. Né? E ele chegou com os livros, todos os meus livros que eu já tinha lançado até então, né? Condições de Super-Heróis, Saga de Super-Heróis Brasileiros, e mais alguns trabalhos da Ópera lá. Falei, pô, boa parte, em parte, a Mundo dos Super-Heróis é inspirada nos seus livros. Ele falou, pô, fiquei surpreso. Que legal.
E aí eu falei, eu queria entrevistar você para o número 2, porque cada edição eu vou entrevistar um autor e falar de um super-herói brasileiro. No número 1, ele tinha feito uma reportagem sobre o Capitão 7, né? De certa forma, é o nosso super-herói mais importante, né? Porque foi o primeiro, de fato, né? Tem gente aí que hoje diz que existiram outros antes, mas que reúne de maneira comercial todo o apelo, todos os símbolos de um super-herói é o Capitão 7 mesmo, né? Ele tem identidade secreta, ele tem superpoderes, ele tem um traje, ele é um super-herói de fato, né? E o número 2, ele fez essa reportagem do Meteoro, que me deixou muito honrada, porque Meteoro é relativamente novo, né? Perto de muito de super-herói que tem ainda. Quer dizer, agora está completando 30 anos, mas naquela época ainda não tinha pouco mais de 10 anos, né? E ele fez essa matéria no número 2. E aí eu continuei trabalhando para a Ópera, depois para a Mitos. Em 2012, quando eu lancei o livro a primeira biografia do Stan Lee, o Stan Lee, o Reinventor dos Super-Heróis, ele foi lá no lançamento e me convidou para escrever para a revista, né? Depois de 2, 3 meses que eu estava escrevendo, ele criou uma coluna. Falou, vou te dar uma coluna. Ninguém tem coluna na revista, né? Aí ele criou uma coluna para mim. Então, todo mês tinha aquela coluna. E além das matérias e entrevistas que eu forneci ao longo dos anos, todo mês eu tinha que escrever uma coluna, né? Chamava a coluna Universo Marvel e DC, né? E durou o tempo que eu estive lá, né? E foi isso, resumindo, é isso aí. Bom, muito bom. A gente teve palestra, hein? Hoje a gente teve o prazer, né, Vini, de conversar também com o Manuel, e ele falou do trabalho dele com a Mundo Super-Herói, né? É um filho do Manuel e é uma revista que eu curto muito até hoje, a forma como o visual da revista sempre me agradou, aquelas capas muito, muito bem elaboradas. Sempre. Então, é uma revista que realmente tem tudo, agrada para quem gosta desse mundo da nona arte, né? Do cinema também, de quadrinhos em geral. Para mim, assim, a maior que eu mais gosto da revista é como ela serve de referência, né? Exatamente. As matérias que tinham lá, tipo, comentando sobre algumas publicações, tá tudo lá. Então, tipo, a minha teoria aqui, assim, não dá para jogar nenhuma revista dessa fora. Porque lá não, eu tenho todas. Eu tenho todas. Você vai lá, tipo, quando saiu tal coisa, personagem estreou aqui, tudo assim. Tá lá. Tão completo de informação assim. Inclusive, depois eu vou vasculhar e procurar lá as mais antigas minhas, que eu quero ver com detalhes agora as partes em que o Guedes aparece, eu vou dar uma detalhada. Agora eu colaborei acho que até 2019, já não lembro mais. Acho que foi por aí. 2019, exatamente. Agora, Guedes, dessa segunda parte dos anos 2000, você intensifica mais essa questão das biografias, né? E, assim, nesse período da Editora Europa, por exemplo, você, pela Editora Noir, você fez a biografia do Steve Ditko, né? Eu queria, de antemão, já acertar com você para a gente depois fazer um dedinho de prosa com cada um desses 3 grandes aí. A gente falar só do Stan Lee, falar só do Jack Kirby e falar só do Steve Ditko, né? Mas eu queria aqui, agora, aproveitar esse momento que você está aqui, que você contasse um pouco de como foi a elaboração dessas biografias. Do Stan Lee você já tinha, de muito tempo, você já vinha falando dele. E ainda conseguiu fazer mais um trabalho sensacional, que é essa Senhor Maravilha. Mas, eu entrevistei o Stan Lee, né? Eu ia chegar nessa parte. E aí, queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que foi fazer a biografia desses 3 grandes aí. Bom, como você disse, eu sempre escrevi muito sobre eles, né? E o próprio Gibilândia, a primeira versão, o número 1, eu fiz uma matéria, chamava Os 40 anos da Era Marvel, 40 anos da Marvel, alguma coisa assim, porque foi em 2001,
estava completando 40 anos, e o desenhista fez, o Marcelo Borba, um amigo meu, desenhista de mão cheia, ele fez assim a capa, um bolo de aniversário, todos os super-heróis em volta, muito bacana. Né? Então ali foi um prelúdio já, né? De que eu já estava estudando muito a fundo toda a redação. Eu já trocava correspondência com o Roy Thomas, né? Eu estava muito compenetrado nesse universo aí, né? Os bastidores, né? E assim, aí os primeiros livros lá das eras já foi um prelúdio também para as biografias, porque eu falo muito dos bastidores, fica ali de uma forma geral, de não só deles, né, de outros autores também, né? Sim. Então, o do Stan Lee foi um desafio, foi um desafio porque eu nunca tinha escrito uma biografia, né? Você falar um livro inteiro de uma pessoa, né? Mas como ele é um cara que tem uma carreira gigante, então acabou facilitando. O do Kirby também, do Kirby foi mais fácil, né? Do Kirby foi mais fácil, eu já tinha um know-how e farta bibliografia à disposição do Kirby. O mais difícil dos três, sem dúvida, foi do Dítico, né? Porque do Dítico não existe nada, né? Você teve esse cara, né, meu? O que você... E aí eu comecei a ir atrás de fanzines obscuros americanos, coisa que ele fez para cara que fez fanzine, fez 10 cópias de um fanzine, uma entrevista rara, para um jornal ali, de uma quebrada, lá não sei aonde, no Cafungó dos Estados Unidos, entendeu? Você foi atrás desses tesouros aí. Eu achei até a tumba, alguém que tirou a foto até do túmulo do Dítico, falou, isso eu não vou pôr no livro, que é bizarro, né? Mas do Dítico não, do pai do Dítico. O Dítico, quando eu estava escrevendo a biografia, ele não tinha morrido ainda, né? Ele morreu quando eu entreguei o livro, ele morreu. É impressionante isso. Mas foi difícil. E eu comecei a ler os livros que fizeram a cabeça do Dítico, né? Para entender mais ele, né? E eu vi que modéstia à parte, o que tem no livro do Dítico, no livro que eu escrevi do Dítico, aquelas informações, aquelas associações dos quadrinhos com a filosofia da Ayn Rand, o objetivismo, você não encontra em outras publicações estrangeiras, você não encontra mesmo, né? E tá tudo ali, né? Aquela história do Homem-Aranha levantando, né, o maquinário, aquele é o Atlas, né? Da revolta de Atlas, né? A figura mitológica do homem, do Deus que carrega o mundo nos ombros, né? Que sustenta o mundo. O que era o Peter Parker? O cara mais sofredor do mundo. Ele não tinha idade para estar sofrendo daquele jeito, né? Era um garoto. E ele tinha todas aquelas responsabilidades, né? E aquele, eu tenho certeza, e me parece óbvio, que quando o Dítico desenhou aquela cena, ele estava pensando no Atlas, né? Que no livro, não existe esse personagem no livro lá, né? É uma metáfora, né? E o Homem-Aranha, tudo ali é uma metáfora, né? E aquelas histórias do Homem-Aranha, todo aquele sofrimento, naquelas histórias que antecederam aquela história derradeira, você vê que o Peter Parker estava diferente, as histórias estavam no comando dele, não do Stan Lee. E o próprio Stan Lee disse isso, né? Não precisa... Pessoas falam, o Stan Lee nunca admite. Imagina, o próprio Stan Lee disse isso, que ele não sabia o que ia receber, né? Uhum. E o Dítico estava fazendo um Homem-Aranha já maduro, porque o Dítico falou, o cara está na universidade, ele não pode mais se comportar como um colegial, né? Uhum. E aí você fala, então o Stan Lee é insensível a isso? Não, não é que é insensível. O Stan Lee, ele é editor. O editor sempre pensa no aspecto comercial, primeiro. Estava vendendo. Sabe aquele negócio em time que está ganhando, não se mexe? Não se mexe. O Stan Lee era assim. O Stan Lee pensava assim. Então, mas vamos continuar fazendo ele sofrendo pela Betty Ross. E o Dítico queria seguir outro rumo. O Dítico queria matar a Betty Ross, né?
Antes da Gwen Stacy, ele já queria matar a Betty Roth, ele já estava de saco cheio de fazer a Betty Roth. Então, você vê aquela história, ele pega assim, o Peter Parker pega uma mesa, ele quebra a mesa, porque a tia May está hospitalizada. Não sei se vocês lembram dessa sequência de histórias, né? E vocês podem, pegam lá, Homem-Aranha, Amazing Spider-Man 30, 29, 31, 32, 33. O Peter Parker é totalmente diferente, ele é cínico, ele já não tem muito saco lá pro Flash Thompson, entendeu? Como ele tinha antes, ele até chega a dar umas bordoadas no Flash Thompson. Então, era uma outro tipo de visão. Quando ele saiu, o Stan retomou um pouco aquilo e inseriu mais romance, também com o John Romita, até covardia, né? John Romita começou a desenhar aquelas mulheres lindas, né? Aquelas meninas lindas, tal. Então o título pendeu para um outro lado. Aí é outra história. Mas assim, o Gilson já fez spoiler. A gente quer muito fazer especial desses 3 criadores, né? Mas sem querer assim, fazer muito spoiler e tal, ou antes de ler o seu livro, mas assim, o Dítico realmente era tão esquisito, assim, é verdade que ele colocou essas filosofias não só no trabalho, mas também na vida do cara? É verdade que ele começou a viver assim? Sim. Ele seguia a risca, ele se tornou uma pessoa muito radical, né? As pessoas que às vezes tinham conhecido ele numa fase anterior, quando reencontravam ele, não acreditavam. Falaram, pô, eu estava almoçando, o Joe Robinstein, acho que foi. Eu não sei se foi esse artista. Acho que foi. Falou, pô, eu estava almoçando com ele, e de repente eu falei um assunto banal, assim, de política, não sei, de qualquer coisa. O cara começou a brigar comigo, ficou intransigente, cortou o assunto, se levantou, foi embora. Então, as pessoas estranhavam as atitudes dele. Ele começou a recusar serviço, brigou com o Dick Giordano na DC, porque o cara a vida inteira foi amigo dele, né? E nos anos 80, quando o Giordano chamou ele para fazer o Capitão Átomo, né? Capitão Átomo, que era da Charlton, a DC estava resgatando os personagens da Charlton, e, pô, tem que chamar o Dítico, né? Porque ele fez parte daquele movimento nos anos 60, né? Dos heróis de ação da Charlton. E ele começou a colocar uma série de empecilhos. Aí o Giordano começou a ficar enfesado. Ele queria escolher quem ia escrever, que tipo de abordagem tinha que ter na história. E tudo que a DC não queria, ele queria fazer. E tudo que a DC queria fazer, ele não queria fazer. Então não deu certo. E ele começou a perder muito trabalho. Então ele começou a se prejudicar. Ele já fazia há algum tempo uns trabalhos autorais, muito chatos, né? Uma outra coisa era... Por que chato? Porque aquele Mr. A, outras coisas, que era só panfletagem, né? Ideológica. E, pô, às vezes o cara fica, pô, Steve Ditko, co-criador do Homem-Aranha, criador do Rapina e Columba, o cara comprava aquilo lá achando que ia ler um gibi de super-herói e não era nada daquilo, era um banho de água fria, era uma chatice. E aí começou a se prejudicar por causa disso. Era um cara muito inteligente, muito ao contrário do que dizem, quando ele começava a falar, ele era muito eloquente. Era difícil rebater o que ele dizia, entendeu? É uma coisa típica de um gênio mesmo, né? Só que estava indo para o lado que não agrada a ninguém, né? Inclusive, ele teria dito, em certa ocasião, que ele que fez tudo, o Homem-Aranha foi tudo criação dele, e o Stan Lee não teve nada a ver. Eu acho mais em função, Roberto, da mágoa que ele ficou depois de ter saído, né? Porque não é bem assim, ele ter feito tudo e o Stan Lee não, depende da época. No começo, não. À medida que ele foi... Ele mesmo disse que a ideia do Homem-Aranha é do Stan Lee.
toda aquela coisa, todos aqueles dramas foi do Stan Lee. O que ele diz que ele criou é o visual, né? Porque ele ficou muito bravo quando o Kirby disse que quem tinha criado o visual do Homem-Aranha era o Kirby, né? E ele ficou bravo com o Kirby. Não, quem criou foi eu, você não criou nada. Ele até fez um desenho de como era o Homem-Aranha do Kirby que ele recebeu. E aquele desenho do Kirby é horroroso, né? Aquele uniforme. É um Homem-Formiga, né? É igual do Homem-Formiga, praticamente, né? Enfim, essas reivindicações que ele fala é num momento posterior. É quando as histórias... Quando o Stan Lee começou a passar mais para eles no estilo Marvel, as coisas, ele começou a assumir para ele aquilo. Ele ficou muito envolvido pelo Homem-Aranha. Ele começou a frequentar, fazer curso de psicologia de adolescente, para entender a mente do adolescente. Ele se envolveu demais com aquilo. E ele começou a impor as ideias dele, né? No começo, o Stan Lee via aquilo de modo positivo. Porque, por exemplo, Duende Verde. O Stan Lee queria fazer que o Duende Verde era um espírito, uma entidade, um demônio, que alguns arqueólogos soltaram, assim. Então, aí o Ditko falou, puta, isso aí pode ser legal lá no Doutor Estranho, outra série, mas no Homem-Aranha, que é uma história mais pé no chão, que não tem metafísica, né? Não tem coisas sobrenaturais, a gente vai colocar agora isso, a gente vai romper isso aí no Homem-Aranha. Vamos fazer que o cara é um cara que quer ser um chefe do crime, que a identidade dele ninguém conhece. Aí você fala, porra, vamos por aí. Vamos fazer isso aí. Então, essa ideia foi do Ditko, entendeu? O problema das mídias sociais, antes mesmo da internet, é que quando um cara fala uma coisa dessa, os caras já falam que o Ditko disse desde a primeira história. E não foi desde a primeira história. As reivindicações do Ditko são posteriores. São no decorrer da série, no decorrer do envolvimento dele com o trabalho, né? Isso é muito claro, isso fica muito claro. Até porque tem que entender uma coisa: ele era empregado, ele não tinha que decidir o que ia fazer. Sim. Isso só aconteceu quando o relacionamento deles ficou ruim. O Stan Lee falou assim para ele: quer saber? Faz você, vamos ver se vai ficar bom. Quando você me trouxer as páginas, eu coloco os diálogos. Tanto que o Stan Lee falou isso, ele falou isso naquela entrevista que é considerada por muitos historiadores como a que rompeu mesmo o relacionamento do Stan com o Kirby, né? Que é aquela que saiu no New Herald Tribune, até reproduzia a página numa das biografias, acho que na do Kirby, né? A página do jornal, assim, o Stan Lee fala assim na entrevista, ele diz, agora quem está fazendo o Homem-Aranha é o Steve Ditko, meu desenhista, ele está se achando super estrela. Ele usa uma expressão assim, né, que o jornalista descreveu, reproduziu a fala do Stan Lee direitinho, né? Então o Stan Lee nunca escondeu, ao contrário do que as pessoas dizem, ele nunca escondeu quem fazia o quê, né? Ele disse que ele disse para o jornal, que era uma tiragem que saía para o país inteiro. Quem estava fazendo as histórias do Homem-Aranha naquele momento era o Steve Ditko. E ele ia esperar as vendas caírem para mostrar para o Ditko, ó, você não escreve tão bem quanto você pensa, entendeu? Mas aí logo em seguida o Ditko saiu, né? Ele realmente nunca escreveu tão bem quanto o Stan Lee, mas ele bolava histórias muito boas. E um dos motivos para ele sair, inclusive, é que o Stan Lee não respeitava o plot dele. Muitas coisas o Stan Lee mudava. Sim. E teve até alguns erros, né? Tem uma história que ele luta com um vilão, que é o Homem Meteoro, né? O Luthor, né? O nome original, The Luthor. Ele, numa cena assim, o vilão sai pela janela, eles estão dentro de um museu, alguma coisa assim, para fugir do Homem-Aranha, ele está no parapeito, assim. Só que o Stan Ditko, ele tinha mania, às vezes, só de fazer o layout bem fraquinho, né, a lápis, que era para o Stan Lee já colocar os balões ali, né. O Stan Lee não entendeu que aquele personagem era o Luthor, achou que era o Homem-Aranha, e pôs uma fala do Homem-Aranha ali, né?
Então você vê por aí. Então você vê por aí que o cara tava, e ele deve ter ficado puto. Ele falou, pô, esse filho da mãe, nem para entender a minha história. Fez do jeito dele, né? O Stanley fazia do jeito dele, no final das contas, né? Então é isso aí. Ô, Roberto, a gente, vou repetir aqui, a gente quer 3 especiais com você, no mínimo. Um especial, como tive dito, para a gente falar essas histórias todas. Um especial do Jack Kirby, um especial do Stanley. Tá? Senão a gente vai ficar aqui umas 10 horas. Só tendo o prazer de ouvir. Nossa, tem que mandar. Tem que mandar trazer uma pizza, então, senão vai ser. Sim, vamos. Aí eu queria aproveitar aqui que você falasse um pouquinho sobre o Gibilândia, sobre esse projeto que sai regularmente e que é tão legal. Conta um pouquinho. Obrigado. Desse... Segunda-feira sai o número 20. Pois é. Conta um pouquinho desse projeto aí. Então, o Gibilândia, como eu disse, a primeira versão do Gibilândia é o que o Status Comics é hoje, né? Sim. Que é o que me levou para a editora, na Ópera Gráfica. O Gibilândia, a primeira versão era só reportagens, né? E era assim, temática. Cada edição era um tema, como é o Status Comics hoje. E aí inverteu, né? O Gibilândia que eu recriei aí, a segunda versão, é uma revista em quadrinhos. No princípio era só para ser um fanzine de um grupo que eu fazia parte, que é um grupo, aliás, é um grupo que eu criei. É um grupo chamado Gibilândia, em que tem os amigos do meio, aí alguns que trabalham em editoras, tem alguns que são colecionadores apenas, né? Mas todos amigos. Tem o Naranjo, que trabalha no Universal HQ. Então, era para ser um fanzine do grupo, e cada um ia fazer uma história em quadrinho, um ia escrever um artigo, a gente ia imprimir e guardar de lembrança, cada um exemplar, né? Era uma brincadeira. E no final, ninguém fez nada, né? Teve até alguns amigos que chegaram a desenhar uma história, um outro escreveu um artigo, mas acabou, não rendeu. E aí, ideias tinha muito, agora na prática não saiu nada. Ninguém tinha tempo, aquela desculpinha, né? E aí um dia eu me cismei e falei, será aquele material? Eu reuni aquele material, eu olhei e falei, puta, não dava para aproveitar aquilo. Estava fora já as matérias já estavam desatualizadas, que eram matérias de coisa do momento ali e tal, né? Falei, vou lançar isso aqui, vai interessar quem? E alguns caras que tinham desenhado já não estavam mais no grupo. Eu falei, puta, vou ter que ir atrás desses caras. Eu falei, então é o seguinte, quer saber? Eu vou criar eu mesmo um Gibilândia. E até convidei um amigo lá para fornecer, que ele tinha bastante material da Roval, material da Gorrion, essas editoras de fundo de quintal que tinham aqui, né? Que publicaram coisa da Marvel e tal. E eu fiz uma tiragem pequena, só com histórias em quadrinho. Peguei uma história, A Origem do Homem de 6 milhões de dólares, feito pelo Neil Adams, pelo estudo do Neil Adams, que não saiu no Brasil na época. Né? A Block não publicou essa história. Coloquei história minha. Eu tinha umas histórias lá de gaveta, uma história que eu fiz para uma revista de RPG que nunca saiu, estava lá na gaveta, puta, desenho bacana do Marcelo Borba, e outras coisas, e reuni e lancei. Só que o seguinte, o Naranjo divulgou no Universo HQ, meu. Como se fosse um lançamento extraoficial, né? Eu comecei a receber um monte de pedido. Um outro rapaz lá, o Leonardo Vicente, ele também tinha um blog. Ele era do HQ Maníacos, ele tinha um blog, já estava, blog não, um site, Fala Animal, divulgou também. Então eu comecei a receber um monte de pedido, um monte. Aí eu tive que imprimir. Vamos fazer. Aí pegou no breu, né? Falei, pô, será que se eu lançar o número 2, né, vai dar certo? Deu certo. Eu lancei o 3. Aí foi, quando eu vi que eu lancei o 4 e o negócio ainda estava no pique, eu falei, agora vou fazer com capa colorida. E aí tá aí. Tô aí. Geralmente as histórias são de editoras que já faliram, matéria em domínio público.
Em segunda-feira vai sair o número 20. Tem uma história do John Byrne, que é a primeira história em quadrinho do John Byrne. Era o que eu profissional. Ia falar agora. Era o que eu ia é a primeira falar história agora. em quadrinho profissional, não é a primeira história em quadrinho que ele fez na vida, mas é a primeira profissional. Eu ia dizer para você, que a coisa que eu mais gosto, que eu adoro o Gibilândia, mas a coisa que eu mais gosto, inclusive eu pedi já ao Roberto que fizesse um especial sobre as edições do John Byrne na época da Charlton Comics, e ele tem colocado de vez em quando aqui algumas aventuras lá dentro do Apocalipse e tudo mais. Porra, esse material do John Byrne é sensacional, Guedes. Obrigado por você ter colocado e ter impresso. Não precisa agradecer, não. Eu também gosto. Agora, aquele especial bem que você podia fazer pra gente, né? Vamos ver quem, né, se dá pé aí. Vamos ver. Dá pé sim, dá pé, tenho certeza absoluta. Juninho, você já chegou a não. Guedes? Número 20 sai segunda-feira, né, Guedes? Segunda-feira sai o número 20. Não tira o escorpião do bolso, Juninho, e já. É engraçado porque. Tem que contar com o Guedes e já garanta o seu. Eu não tenho coragem, Juninho. Né? Hã? Não, vou comprar. Coragem. Eu não tenho nenhum Chipilândia, mas é engraçado que assim, durante todo esse tempo que a gente compra as coisas, a gente nem percebe que tem um monte de coisa do Guedes em casa, né? Tem, pô, muita coisa dele né, e foi comprando aos poucos. Mas eu vou comprar sim. E esse material é o Carangas e Motocas, isso aí? Esse negócio do. Não. Deixa segunda-feira. Segunda-feira vocês vão ver. Vou divulgar nas redes sociais. A propósito, esse Gibilândia, esse número 20, era para ter saído em março. Mas eu tive um pequeno atraso, porque eu estava terminando outra biografia, né? E eu já entreguei. E entreguei agora em março. Então, acabou atrasando um pouco por um raspão de alguns dias aí, né? Você pode falar de quase. Pode dar um spoiler aí pra gente? Não vou dar esse spoiler, não, porque a editora não. É do Carmine. Eu vou dar uma. Não, sabe por quê? Não, a editora não falou nada. Mas é que eu coloquei no editorial do Gibilândia a revelação de qual é essa biografia. Está no editorial desse Gibilândia, do 20. Então, assim, está em primeira mão para os compradores do Gibilândia. Vão saber quem é o biografado. Então, na partir da segunda-feira. Segunda-feira já corre lá. O pessoal que for comprar já vai receber durante a semana, já vai ver. E aí, na próxima semana, eu já falo, porque. Mas o cara foi roteirista, desenhista, letrista, finalista, traduziu, editou. E ele foi editor da Marvel também, aqui no Brasil. Uhum. Né? Ele é brasileiro, é uma biografia brasileira, é para a editora Criativo. A Criativo, e eles fazem as coisas em parceria com o selo do Márcio Baraldi, o GUR, não sei nem pronunciar, é um GRRRR, e eles estão lançando muita coisa de autores brasileiros, né, de biografias de autores brasileiros. Sim. E a própria biografia do Gedeone Malagola, que eu escrevi para a ópera, foi relançada agora pela Criativo. E agora essa nova biografia vai ser. E é diferente, as biografias da Criativo não são no formato de livro assim, né? É formato de álbum grande, né? Formato 21 por 28, é bacana. A impressão bacana também. Eles estão fazendo um resgate legal de muitos autores brasileiros. Estou contribuindo a esse. Ô, Roberto, que legal, você, na sua carreira, teve vários prêmios que você conquistou, e entre alguns destaques aqui tem o de melhor editor, que é dos Anjos Agostini, que você ganhou em 2002 e 2003, o troféu Jaime Cortez de 2004. Então, parabéns por... E são só alguns que eu estou falando, fora os outros que você já ganhou antes. Então, esses que eu ganhei foram particulares, né? Foi o meu mesmo. Mas, assim, teve muitos trabalhos da ópera, que a ópera ganhou, né? E eu, por exemplo, uma edição lá, um especial do 100 Balas, quem ganhou foi a ópera, mas
eu participei, né, da produção Sim. daquela revista, como editor, como tradutor, outras revistas também aí agora. E teve assim que teve até premiação que eu não ganhei, mas de certo modo relacionado. Por exemplo, em 2002, o desenhista do Meteoro ganhou, o Marcelo Barro ganhou como o melhor desenhista daquele ano, por causa da história do Meteoro, que saiu pela Escala. Então isso também me deixa muito feliz, né? Sim, sem um amigo dúvida. ganhou desenhando o meu personagem. Isso aí. Ô, Juninho, um prazer muito grande ficar ouvindo essas histórias que o Roberto tem, né? A gente precisa liberar ele também. Agora, antes da gente liberar o Roberto, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa biografia que ele fez aqui, de uma editora que eu sempre fui apaixonado. E acho que muitas vezes ela foi menosprezada ou ela foi mal falada indevidamente, que é a RGE. Como é que foi essa construção desses arquivos secretos, Roberto, sobre a RGE? Repito, a editora que eu sempre admirei. É até bom você tocar no assunto, porque a maior parte das pessoas que adquiriram o livro entraram em contato comigo, gostaram muito, algumas ficaram emocionadas, falaram que lendo o livro eles voltaram no tempo, porque fez parte da infância, da adolescência dessas pessoas, né? Ficaram muito felizes. Mas também recebi algumas críticas, que é normal. Críticas no sentido de que o livro é fino, né? É um livro fino, mas assim, mas essas críticas não foram feitas pessoalmente para mim, foram escritas aí por críticos, né? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: essas pessoas que falaram isso, criticaram, parece que ficaram surpresas, parece que não sabiam que o livro não era, tem 100 páginas, o livro era para ter 50 páginas e ser em formato de bolsa, para começar. Eu que fiz o livro ser desse tamanho, maior, porque era para ser só um prêmio do livro do Stan Lee. O livro principal, o lançamento principal, era o do Stan Lee, não o da RGE. O livro da RGE nasceu assim. Eu já estou há meses em cima de uma nova revista, né? E queria lançar uma revista nova do Meteoro, os desenhistas já estão trabalhando nela, e eu queria fazer uma revista no estilo do Gibilander, mas talvez num outro formato, um formato magazine, alguma coisa assim. Eu ia intercalar história, entrevista e uma grande reportagem. Todo número ia ter uma reportagem grande, assim, tipo de 10 páginas. E a reportagem do número 1 ia ser exatamente da RGE. Eu entrevistei um monte de gente da RGE, né? E quando o Gonçalo, que é o editor da Noah, falou, vamos lançar o livro do Stan Lee, tá pronto e tal, que prêmios que a gente pode oferecer? Aí a gente começou a falar, pô, mas pôster, card, essas coisas já, assim, não é que não é legal, mas já tá meio manjado, né? Aquele negócio que você põe para marcar página. Marcador de página. Marcador de página, né? Vamos fazer um negócio. A gente podia lançar uma revista. Eu dei a ideia da minha revista. A gente podia lançar, porque eu estou fazendo a revista do Meteoro e vai ter uma matéria da RGE. Falei, mas a história do Meteoro já está pronta? Eu falei, não. Então, vamos fazer só a revista da RGE. Faz uma revistinha. Uma revistinha, era para ser uma revista de 10 páginas, né? Pô, o cara, você prefere um marcador de página ou uma revista? Eu prefiro uma revista, né? Na minha cabeça, né? E era para ser um negócio assim. Aí ele falou, pô, mas uma revistinha? Vamos fazer então um livrinho de bolso, ele falou. Olha só como foi avançando a coisa. Vamos fazer um livrinho de bolso de 50 páginas. Você consegue fazer em um mês? Eu falei, pô, tranquilo. Isso é no início da conversa até anunciar. Porque eu sempre falei assim, eu nunca fiz nada nesse Catarse, mas se a gente for fazer, ao contrário do que muita gente faz, vamos deixar o produto pronto para depois anunciar. Porque eu fiquei sabendo que tem gente que anuncia e o cara ainda está desenhando a história, e depois acaba a campanha e o cara ainda está fazendo, não acabou de fazer o livro ou a revista, ou o que quer que seja. Eu não acho certo isso. Falei, então pode deixar, eu vou escrever esse livro. Como eu já tinha entrevistado todo mundo,
era só sentar e escrever, né? Mas aí a gente pensou, na hora que eu escrevi... Hoje você é um cara que faz muito livro assim, né? Agora é só sentar e fazer um livro. E vamos para frente. É fácil. Mas era um livro de bolsa. Era para ser um livro de bolsa. Só que quando eu terminei de escrever, o Gonçalo falou, pô, mas isso aqui não dá para fazer um livro de bolsa, tá grande, né? Aí ficou um livro, ele não é de bolso, o formato dele é exatamente igual ao do livro do Stan Lee, mesmo tamanho, né? Eu não sei as dimensões, mas no mesmo tamanho. Só que ele deu 100 páginas. E nós anunciamos desde o primeiro dia. Eu acho engraçado, as pessoas entram na campanha e tá aí toda a descrição de quantas páginas vai ter, de qual que é o conteúdo e tal. Então, quando a pessoa diz para mim, eu fiquei decepcionada, porque quando eu recebi o livro, eu achei, ficou decepcionada, então você não leu, né? Você comprou, você não leu a descrição do produto, né? Isso. Então, é o tipo de crítica que não entendo. Esse tipo de crítica eu não entendo. E não aceito. Para mim, a pessoa está se fazendo de boba, né? E se a história está contada nessas páginas, é o que você precisa. Também o cara queria ter 1000 páginas, para quê? Só porque ele acha... não, se fosse para... Poderia fazer. Não, poderia fazer, só que não ia ser um livro de prêmio, ia ser o livro. Esse ia ser o lançamento, não, e do Stan Lee não, ia ser deixava para uma outra ocasião. Então, você quer fazer um livro, então, grande, RG? Vamos fazer, então, mas aí você precisa de um prazo maior, não é uma coisa que você vai fazer em um mês, um pouco mais de um mês, né? E foi isso, mas eu me atenho sempre a maioria gostou muito, né? E eu acho que ficou um trabalho legal, né? Graficamente ficou bacana, a diagramação. Eu sou um que sou muito fã, gostei demais. Tá? Então, sensacional. Obrigado. Então, está aprovado. Juninho, suas considerações para o nosso querido Roberto Guedes, que ele vai voltar para falar de Stan Lee. Nós vamos fazer um episódio com o Roberto só de Stan Lee. Ele vai contar os detalhes dessa famosa entrevista, tá? Ele vai contar, vai falar, vamos ter um especial do Jack Kirby, só para falar só do Jack Kirby, eu sei que você gosta demais, Juninho, e a gente vai depois falar só do Steve Ditko, tá? Mas aproveita aí as suas considerações com o Roberto, a gente precisa também liberar, e não dá para ficar segurando o homem aqui na sexta-feira. Nossa, eu fiquei muito feliz aqui do Roberto ter aceitado o convite, gostei muito do papo, o conteúdo que ele pôde trazer para o canal aqui foi incrível, então já fica a dica aí. Então a gente vai ter que, para falar do Kirby, vai ter que ler Eros dos Astronautas, para falar do Ditko, ler esse livro de maluco dele aí do Atlas, como é que é o da... A Revolta de Atlas, a Nascente também, dividir nesses livros. E aí, para falar do Stan Lee, como fazer amigos e influenciar pessoas, também a gente pode ler ao mesmo tempo. Que aí vai falar sobre o Stan Lee, mas brincadeira essa parte, muito obrigado, seu Guedes. Eu que agradeço. Esse papo foi sensacional. E vai ser uma série, com certeza. Vai sim. É um prazer. É preciso do Roberto Guedes aqui. Guedes, eu faço as minhas palavras do Juninho. Prazer enorme ter você com a gente. Deixo aqui agora você para falar sobre seus trabalhos, como as pessoas podem interagir com você. Fica à vontade, o Juninho Guedes, uma prosa é seu. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o espaço, né? E hoje em dia, com tanta divulgação, tantos canais, né? E às vezes pessoas que conhecem a gente há tanto tempo não nos dão esse espaço em seus sites, em seus canais, e por motivos diversos, e vocês aí estão sempre prestigiando a gente. Isso eu acho muito, muito legal, né? E eu agradeço muito de coração. Sempre convidarem, estando num dia, horário disponível, eu não nego, não. Pode convidar, eu aceito. Foi muito legal bater um papo, conhecer o Juninho, não conheci o Juninho. É de São Paulo? Sim. É seu vizinho aí, é seu vizinho aí. Então. Então, pertinho. Então, qualquer hora a gente marca aí para tomar um café. Nós temos aqui 2 paulistas e um potiguar. É a conexão Natal-São Paulo.
Pertinho, pô. Pois é, Roberto. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui a você, reforçar o convite para a gente depois acertar uma segunda prosa, uma terceira prosa, uma quarta prosa, uma quinta prosa. Sempre que puder, a gente vai... Vamos fazer uma prosa só do Meteoro, tá? Vamos, sim, claro. Divulgar o Meteoro. Esse ano está fazendo 30 anos e vou lançar aí, já está quase pronta, 2 histórias. Uma desenhada pelo Toninho Lima, que é mestre da HQB aí, o cara desenhou para Block, desenhou para The Art. Quando vai sair? Quando vai sair o especial? Então, a intenção é lançar 2 edições, uma agora no primeiro semestre e a outra no final do ano. A primeira é do Toninho Lima, desenho do Toninho Lima, e a segunda, desenhos do Daniel Alves, que desenhou a série até o final aí, né, o Almanac Meteora, né? Sim. Esse aqui foi o último número do Almanac Meteora, esse foi o penúltimo, né? Sim, sim. E o Daniel Alves é um artista em ascensão, é um cara fera também. Então, será um prazer enorme para a gente de ser lançado aqui, de você vir para cá para a gente falar do lançamento desse almanaque do Meteoro. Tá? Será um prazer enorme que você possa trazer para a gente aqui detalhes da elaboração. Tá bom? Eu agradeço. Obrigadão. Menino, infelizmente, vamos ter que liberar o Roberto. Ficou triste, mas em compensação, o outro lado está contente porque sabe que ele vai voltar. Tenho certeza disso que ele vai voltar para conversar com a gente. Para você que nos acompanhou até agora, deixe aí seu like se gostou, deixe suas perguntas, suas sugestões. A gente vai deixar na descrição aí as redes sociais que você pode interagir, Instagram, o Facebook, do Guedes, como você conseguir adquirir o Gibilândia, vai estar tudo aí na descrição, então não perde tempo. Segunda-feira já vai ter material novo do Guedes sendo lançado, então aproveita aí, você que é fã de quadrinhos como a gente, como os 2 nerds aqui, não pode deixar de ter na sua coleção, na sua estante, na sua pilha de leitura, os materiais que o Roberto Guedes produziu, tá? É material de qualidade, então dispensa qualquer outro comentário. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Os 2 nerds não entendem nada de versos, mas eles adoram uma boa prosa. E a prosa de hoje foi sensacional. Muito obrigado a você. Valeu, Roberto. Valeu, Juninho. Até a próxima. Obrigadão. Um abraço. Viva o rock.